Então, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma sessão do Seminário Helena Avelar. Eu, para começar, gostaria de dizer que este ano foi um ano assim um bocadinho anómalo, porque nós, habitualmente, por esta altura, já temos o seminário todo organizado até ao final. Este ano, por várias razões, por várias contingências, temos estado a organizar um modelo diferente, que é ir organizando à medida que o tempo vai correndo. As 3 primeiras sessões já estão, aliás, divulgadas na página do SUCT e noutros canais de comunicação que nós temos, nomeadamente também, no caso desta sessão, foi também anunciada nos cartazes, como é habitual. Mas, portanto, este ano, devido a essas contingências, até foi necessário fazer algumas adaptações, e inclusive no nosso primeiro palestrante, Luís Ribeiro, digamos, teve relativamente pouco tempo para preparar a sua contribuição, mas como sempre ele é muito eficiente e conseguiu fazê-lo, e de certeza que vamos confirmar isso de uma maneira brilhante. O Luís fez apresentações, um historiador de astronomia a nível internacional, que nós temos a sorte de ter entre nós. Além disso, o Luís, como sabem, partilha do interesse que a Helena Avelar dá ao nome deste seminário tinha, e gostava até de vos dizer, não sei se todos sabem, mas porventura alguns saberão, que no último número do Journal for the History of Astronomy saiu uma longa recensão, não sei se viste, saiu uma longa recensão da obra que a Helena Avelar deixou, do seu trabalho de doutoramento, publicado uma prestigiada editora académica internacional, e que até não é muito vulgar, não é? Nesta revista, eu acompanho esta revista assim de perto, não é muito vulgar, temos uma recensão com 4 ou 5 páginas, 5 ou 6 páginas, é uma recensão muito longa, e mostra ainda o calibre da contribuição da Helena. O Luís também acabou de submeter a sua tese para esta mesma coleção, e portanto aguardamos novidades em breve. O palco é teu. O Luís vai falar sobre a teoria dos aspectos. Portanto, como sabes, nós temos cerca de 1 hora, incluindo a discussão, portanto, mas podes usar o tempo como achares melhor, desde que fiquemos com alguns minutos no final para podermos satisfazer as nossas dúvidas. Obrigado, Luís. Obrigado, Luís. Então, cá estamos para mais um seminário da Helena Avelar. Vamos inaugurar este ano com uma palestra de História da Astrologia, que vamos sempre alternando as de Astrologia. E então, foi assim, como o Luís disse, preparado um pouco em cima do joelho, mas resolvi então falar de um tópico que aparece constantemente tanto a quem faz o estudo da história da astrologia como o estudo da história da astronomia, que são os aspectos e a teoria dos aspectos. Não é? Portanto, os aspectos são ângulos que os planetas fazem de si, ou seja, são medições relativas da posição dos planetas em relação uns aos outros, e, portanto, têm muito essa estrutura de avaliar a relação que os planetas vão tendo uns com os outros ao longo do tempo, e aparecem não só nos canais astrológicos, onde são sobretudo utilizados a nível interpretativo, mas também nos canais astronómicos para os ciclos dos planetas e a relação que os planetas vão ter uns com os outros, não é? Desde as conjunções, que à volta toda, e os ciclos siderais e às vezes sinódicos dos planetas. Portanto, vamos falar um bocadinho dos aspectos, e quase todos os que estudam História da Ciência, com a astronomia, vão se deparar ao longo do tempo com esquemas deste tipo. Não é? Portanto, este esquema o que nos dá é exatamente a relação de aspectos entre os vários signos. Portanto, a avaliação dos signos e o zodíaco em si vai servir sempre como um elemento de medição dos planetas, portanto, ou seja,
a elíptica, juntamente com o zodíaco e os signos, é digamos, o referencial principal onde é medida a movimentação dos planetas até ao século XVIII, depois começa a ser abandonado a favor do Equador e de outros referenciais. E a razão pela qual esta medição é feita neste ponto, portanto, no zodíaco, tem a ver não só com a capacidade de medir o posicionamento relativo dos planetas em relação aos pontos vernais e aos pontos equinociais, mas também porque há uma razão interpretativa por trás da sua posição. Portanto, eles vão ser interpretados por si, mas há um significado que esses planetas, uma atuação que esses planetas vão ter no mundo material, no mundo sublunar, pelo facto da sua posição estar num determinado signo, e depois ter uma relação geométrica com outro planeta, noutra posição do zodíaco. Ora bem, então os aspectos vão ser, durante grande parte do tempo da astrologia, uma relação angular que existe entre dois planetas. O aspecto, se é que nós podemos chamar aspecto mais, portanto, o zero, digamos assim, é a conjunção, que é quando os planetas se combinam. O que devo alertar que muitas vezes a conjunção, a palavra conjunção ou combinação pode ser utilizada em sentido lato, portanto, a conjunção, muitas vezes, a palavra pode simbolizar exatamente o que estamos a ver aqui, os planetas sobrepõem-se em termos posicionais no zodíaco, ou conjunção pode ser utilizado como um sinónimo de combinação. E às vezes qualquer outro aspecto pode ser chamado uma conjunção, ou uma conjugação. E então temos as conjugações por corpo, que é a conjunção, quando os dois planetas se juntam fisicamente no céu, ou a conjugação por raio, que é quando a relação é geométrica. Ora, ao longo do desenvolvimento da teoria astrológica, foram criados 5 relações básicas entre os planetas. Portanto, a conjunção, que são 0 graus, o sextil, que são 60 graus de distância entre os dois corpos celestes, a quadratura, 90 graus de relação entre os corpos celestes, o trígono, ou triângulo, às vezes em alguns textos, portanto 120 graus. Depois há um salto que se dá no próximo signo e a outra relação estabelecida é a relação de 180. E estas vão ser as relações básicas, digamos assim, de relação entre os planetas. Portanto, o sextil de 60 graus, a quadratura de 90, o trígono de 120 e a oposição de 180. E estas, obviamente, ocorrem para um lado e para o outro dos planetas. Portanto, em relação a este planeta, podem ocorrer em qualquer um dos lados do zodíaco, distinguindo-se assim aspectos sinistros, ou à esquerda, de aspectos destros, à direita. E isto, na astronomia, penso que é puramente uma distinção de posição, ou seja, qual é a posição relativa do planeta em relação ao outro, se está à direita ou à esquerda, e este direita à esquerda é sempre do ponto de vista do observador, ou seja, ao olhar para um planeta no céu, nós vamos distinguir a nossa esquerda e a nossa direita como os pontos de distinção entre uma coisa e outra. Portanto, o observador assume-se está no centro, não é? E depois vai haver uma diferença interpretativa, embora menor, na astrologia, em que são considerados que os aspectos destros são mais imponentes, digamos assim, na sua atuação, do que os sinistros, que são mais diluídos ou mais fracos. Sobram, na geometria do zodíaco, estes 4 pontos. Portanto, as relações de 30 graus, ou seja, o signo adjacente, ou as relações de 150 graus, ou seja, o signo adjacente à oposição. E estas são chamadas, durante toda a razão, de inconjunções. E inconjunções no sentido de não se combinarem. Portanto, não há uma combinação. E isto tem a ver com, e eu não sei explicar isto completamente, tem a ver com harmonias musicais. Ou seja, as relações de 30 graus e 150 são consideradas dissonantes. E são tomadas na astrologia como uma espécie de ponto cego entre os planetas. Ou seja, um planeta a 30 graus ou a 150 não se observa ao outro.
porque depois a grande teoria que vai estar por detrás da interação entre as influências planetárias através dos aspectos vai ser também baseado na óptica. Não é? Portanto, os planetas emitem raios e esses raios, ao observarem o outro planeta, vão criar uma ligação entre eles, uma relação entre eles. E é considerado que o planeta a 30 graus ou a 150 graus não se observam. Portanto, é literalmente um ponto cego. E, portanto, não se conjugam. E chamam-se assim conjunções. E isto preenche, digamos assim, a teoria astrológica até ao século XVII. É claramente esta estrutura que é observada. Ora bem, obviamente nós temos que ter hoje em dia uma visão heliocêntrica destes aspectos, não é? Porque estes aspectos, obviamente, são entidades geométricas geocêntricas. Portanto, este ângulo que nós estamos a ver de 90, de 60, de 120 é medido em relação à Terra. Se nós projetarmos isto de um ponto de vista heliocêntrico, que é uma coisa que obviamente só se começa a fazer a partir do século XVIII, digamos assim, pelo menos quando o heliocentrismo começa a ganhar força, então a nossa perspectiva vai ser ligeiramente diferente, não é? Portanto, independentemente deles fazerem o ângulo ao centro ou não, portanto, o centro é sempre a Terra. E, portanto, isto seria um ângulo de 90 graus, uma quadratura, aqui neste exemplo, entre Júpiter, o Mercúrio, o Sol e a Vênus, que estão alinhados. Portanto, este seria o ângulo observado da Terra de 90 graus. Aqui teríamos uma relação de trígono de 120 graus entre Júpiter e Marte, portanto, do ponto de vista geocêntrico. Júpiter e Saturno estariam numa relação de 180 graus, opostos, e Marte e Saturno estariam numa relação de 60 graus, portanto em sextil. E, obviamente, o alinhamento aqui muito claramente que eu fiz entre o Sol, o Mercúrio e a Vênus originaria uma conjunção superior para Vênus. E isto é uma coisa que só começa a ocorrer, esta distinção, quando se considera que Vênus gira à volta do Sol, não é assumido que isso é assim. Uma conjunção superior da Vênus e uma conjunção inferior da Vênus. Em que a conjunção inferior é aquela que se dá quando o alinhamento é feito entre o Sol e a Terra, e a conjunção superior quando o alinhamento é feito para o lado do Sol, por detrás do Sol. Então, temos esta estrutura que, novamente, voltando a uma visão geocêntrica, dá-nos-ia esta estrutura. Toda a Terra no centro e projetando a estrutura geocêntrica que um mapa astrológico tem. E esta é, digamos assim, a teoria principal de aspectos e aquela mais utilizada ao longo da história da astrologia. No entanto, há variações. Uma das variações são os chamados aspectos in mundo. Ou seja, relações angulares semelhantes, em todas semelhantes àquelas que nós observamos, mas que em vez de serem medidas em relação à eclíptica, ao zodíaco, são medidas em relação ao equador. E, portanto, tem a ver com outra estrutura da astrologia, que é o sistema de casas, em que a medição vai ser feita nas casas. Porquê? Porque na grelha horizontal, portanto, na estrutura do horizonte, na qual é dividido o céu, os segmentos do céu, para dar os 12 locais de significação, onde depois os signos e os planetas vão ter uma projeção interpretativa e de força, nós podemos fazer uma relação angular. Portanto, o horizonte e o meridiano de culminação estão sempre a 90 graus e, portanto, entre a casa 1 e a casa 10 há sempre um aspecto de quadratura. Portanto, é considerado que qualquer coisa que estivesse na casa 1 ou na casa 10 estava em quadratura, mesmo que, ao projetar isto na eclíptica, tivéssemos outro aspecto qualquer, como por exemplo no sextil, caso haja uma distorção suficiente da relação entre a eclíptica e o horizonte. A mesma coisa ocorreria aqui entre a casa 1 e a casa 3, uma relação de 60 graus, e, por exemplo, entre a casa 3 e a casa 7, uma relação de 120 graus. E, portanto, isto seria outra forma de fazer a medição da força e da intensidade da atuação dos planetas em termos da sua influência,
que vem da antiguidade também. O Ptolomeu fala-nos deste tipo de estruturas. À medida que se começa a fazer uma distinção clara entre a estrutura zodiacal e a projeção da estrutura zodiacal no horizonte espacial, portanto, com a culminação e com o nascimento dos astros, esta estrutura vai criar este paralelo entre aspectos zodiacais e aspectos imúveis, que não são tão utilizados na interpretação, não é? E que depois vão depender muito com a velocidade de ascensão dos signos, que vai variar de local para local, não é? Para fazer esta relação. Estes são os dois grandes pontos. Ora, as utilizações e a estrutura dos aspectos. Portanto, partindo outra vez aqui da nossa estrutura, portanto, esta estrutura procura representar toda a geometria relacional que os signos podem ter entre si. E agora, atualizando e pondo tudo e mais alguma coisa, aqui vamos ter esta grelha geométrica das relações possíveis de todos os graus do zodíaco entre si, aqui partindo dos graus zero, mas isto projetava-se para qualquer ângulo, esta complexidade geométrica, os 5 aspectos clássicos que vão ser utilizados em contínuo e que hoje na prática astrológica contemporânea são utilizados à mesma, a conjunção dos 0 graus, que é considerada a união perfeita, a oposição, que era considerado a inimizade perfeita, ou seja, um planeta contra o outro, duas influências contrárias. O trígono, que nos dá uma amizade perfeita, portanto era considerado que o trígono seria uma relação amigável entre os planetas. A quadratura, chamada a inimizade perfeita, ou seja, uma relação de atrito e tensão. E o sextil, uma amizade imperfeita, ou seja, uma colaboração, mas uma colaboração que requer algum entendimento. E isto está relacionado com a relação geométrica estrutural dos próprios signos. Ou seja, uma oposição e a conjunção e a oposição são fáceis de compreender, portanto a conjunção conjuga os dois planetas, a oposição põe-nos um contra o outro, é uma relação espacial. O trígono unifica planetas que estão no mesmo elemento, os signos no mesmo elemento, portanto, os signos depois têm uma distribuição elemental, e a 120 graus nós vamos sempre encontrar os chamados triângulos, ou as triplicidades, em que correspondem aos vários elementos. Portanto, 3 signos para os 4 elementos. Esta relação dos trígonos tem a ver depois também, tem origem, provavelmente, na divisão dos ventos, portanto, os 4 ventos principais, e os ventos eram associados às direções espaciais, eram organizadas segundo estas triplicidades e trígonos, portanto, eram ventos afins, em que, assim, por alto, não é propriamente uma coisa que eu saiba de cor salteado, mas os signos do elemento terra correspondiam aos ventos sul, os de água aos ventos norte, os de fogo aos ventos este e os de ar aos ventos oeste. E depois teríamos oeste por norte, oeste por oeste por sul, portanto, várias combinações possíveis para dar os oeste, etc. Portanto, e dava esta estrutura de triplicidades. O Ptolomeu, por exemplo, descreve muita desta relação elemental segundo os ventos. Há muitos autores da antiguidade a fazê-lo. A quadratura tem a ver com a tensão, portanto, o próprio quadrado e a própria natureza dos 90 graus, como uma coisa de suporte e de sustentação. E o sextil é considerado uma amizade mais suave, porque vai unificar sempre signos que têm a mesma temperatura. Ou seja, fogo com ar, terra com água, portanto, frio com frio, quente com quente. Mas não totalmente parecidos como no trígono. Portanto, há toda uma estrutura explicativa elemental que vai fazer vai suportar a teoria das pontos. É só no século XVII que são introduzidos novidades nesta raciocínio. E quem vai fazer essa introdução vai ser Kepler. Kepler, que é um grande amigo de tudo o que é geometrias e ordens geométricas e coisas do género, vai propor uma nova ordem de aspectos
na verdade, portanto, os aspectos que surgem de uma geometria de 5, que não existiu nunca a nível da astrologia, portanto, a geometria de 5, os quintis, os biquintis, portanto, ângulos de 72 e 144 graus, e uma geometria de 10, portanto, ângulos de 36 e 108 graus. E também vai dar algum sentido, digamos assim, às chamadas inconjunções, portanto, introduzindo o semissextil de 30 graus e o quincunce de 150. Estes são os grandes novidades. O quincunce e o semissextil provavelmente não são novidades muito grandes em termos de geometria natural do zodíaco, mas os quintis e os semiquintis são. E são aceites de forma muito ténue, tanto quanto se sabe. Não há investigação feita sobre a recepção deste tipo de pensamento na comunidade astrológica. Quer dizer, nós sabemos que há um uso escasso disto, aparece em algumas efemérides e em algumas interpretações, mas muito pouco. Portanto, é um campo ainda por explorar, mas o grande problema desta geometria é que esta geometria não se encaixa com a geometria natural do zodíaco. Portanto, vai criar aqui uma relação que depois não se encaixa com os padrões elementares que estão por detrás de outros aspectos. Apesar do Kepler introduzir isto, não quer dizer que não existe já uma espécie de relações angulares que se calhar não podemos chamar aspectos anteriormente a isto. Nós vemos, por exemplo, na prática médica dos dias críticos, a utilização das chamadas semi-quadraturas, 45 graus, ou seja, metade do ângulo de 90, e as 6 quadraturas, que seriam um ângulo de 90 mais 45. Ou seja, para fazer, digamos assim, a divisão por 8, ou seja, as meias quadraturas, e que são utilizadas em medicina para quando se faz o mapa astrológico da doença, do início da doença, a chamada decumbitura, o movimento da Lua, portanto, a partir da sua posição para estes pontos, representado momentos críticos do desenvolvimento da doença, para depois proceder à prognosticação. Portanto, isto é utilizado muito para a medicina e a estrutura médica, e, portanto, estas semi-quadraturas e estas quadraturas, que também são faladas pelo Kepler, já existiam de alguma forma na prática astrológica antes de serem introduzidas por Kepler. Portanto, não são propriamente novidade. Outra ainda menos conhecida, mas também utilizada noutro ramo, a meteorologia, os ângulos para as chamadas aberturas de portas. As aberturas de portas era quando havia um contacto, uma combinação entre dois planetas de polaridade oposta, ou seja, Sol ou Lua com Saturno, Júpiter com Mercúrio ou Vênus com Marte, implicava uma mudança de tempo. E, portanto, essa mudança de tempo depois era avaliada segundo estas posições relativas da Lua e do Sol ao longo do momento dessa abertura de portas. Em que aqui, além, seguindo uma lógica muito semelhante à da decumbitura e à parte da medicina, não é? Fazendo estes ângulos de tensão de 45, 90, 135, coisas que têm a ver com tensão e ponto crítico, são utilizados os ângulos de 12 graus antes da conjunção e 12 graus depois. Ora, os 12 graus são muito importantes porque é o momento, 12 graus antes da Lua ficar conjunta ao Sol, é a última vez que consegue observar a Lua, antes dela entrar na aura da ofuscação do Sol, e os 12 graus logo a seguir é quando vemos aquele filetezinho da Lua nova, não é? Que anuncia que a Lua já passou a fase de chamada combustão. E aqui é a mesma coisa, portanto, estes 60 e 68 são 12 graus antes ou depois da Lua cheia, porque a Lua cheia era considerada também um momento crítico e de grande tensão, portanto, o Sol e a Lua punham-se. Portanto, era considerado que esta zona aqui, 12 graus antes e 12 graus depois, era uma zona crítica, digamos assim, para este tipo de análise. Portanto, ou seja, temos aqui outras relações, e eles não chamam, nunca vi na literatura se chamarem aspectos a isto, mas são pontos críticos, ou seja, pontos sensíveis. Os aspectos são os 5, que nós conhecemos, mas depois há estes pontos sensíveis que depois vão ser considerados, não estes nem têm nome, mas a semiquadratura e a circunquadratura vão ser considerados mais tarde, a partir do século XVII, e sobretudo a partir do final do século XVII, princípio do século XVIII, como sendo também aspectos a considerar. Mas não muito utilizados depois na parte interpretativa.
E, por exemplo, um exemplo de utilização desta estrutura, temos aqui, por exemplo, o tempo que é feito pelas várias combinações da Lua com os planetas. Portanto, aqui temos a Lua, conjunção, sextil, quadratura, trígono e oposição, com Saturno, com Júpiter, com Marte, com o Sol, com Vênus e com Mercúrio, e depois uma descrição do tempo que ocorre sempre que este contacto é feito. Meteorológico. Meteorológico, exatamente. Ou seja, nuvens, ventos, etc. Isto depois nunca é assim tão simples, é mais complexo. Tem a ver com as tais aberturas de portas, tem a ver com a época do ano, portanto há uma noção perfeitamente que é assim, se estamos andando no verão, em agosto, a probabilidade de haver uma chuva, se calhar, ou chuva forte, pode acontecer, mas não é? É um bocadinho menos provável. Portanto, há toda uma estruturação, digamos assim, então, dos aspectos em que é um exemplo. Outro aspecto que existe é, por exemplo, nas eleições para a medicina, na tomada de remédios, em estudo. Portanto, há também, são utilizados aspectos da Lua e dos planetas para fazer determinadas operações médicas. Algumas são mais favoráveis, outras menos. E, por exemplo, isso aparece nos almanaques médicos. Os almanaques médicos mais complexos têm o acompanhar tanto dos aspectos da Lua ao longo do mês e, portanto, para o médico saber quando é que deve ou não fazer uma determinada operação. Sangrar, não sangrar, etc. Ora bem, depois nós vamos ter uma série de esquemas que vamos encontrar na literatura, seja astronómica, seja astrológica. Aqui uma reprodução daquilo que eu fiz em versão moderna, portanto, com todos os aspectos possíveis aos anos. Aqui os aspectos, cada um na sua relação independente, ali as oposições e os sextis, os trígonos e as quadraturas. Isto é da obra matemática do Schoner, Jonas Schoner. Aqui temos, portanto, um diagrama estrutural com os planetas, o zodíaco e os aspectos aqui no corpo central, não é? Portanto, lá está. Os aspectos a dar-nos as relações zodiacais, portanto, a geometria zodiacal essencial, porque depois há muito da doutrina que está por trás da interpretação que vai ser baseada nesta geometria dos aspectos. E que é muito importante. E há toda há todas as questões muito complexas que eu não trouxe para cá, porque passámos muito tempo aqui, mas que têm a ver com o próprio movimento, ou seja, os aspectos são considerados de forma dinâmica, ou seja, eles podem-se estar a formar, podem-se estar a separar, ou seja, e portanto isso tem interpretação específica. E para isso é dada um grau de liberdade criado pelo planeta, que geralmente oscila de 5 graus em média, mas o mais aceito é que 15 graus ao Sol, portanto, antes ou depois do Sol, o Sol tem essa área de influência de 15 graus, 12 para a Lua, 9 para o Saturno e para Júpiter, 8 para Marte e 7 para Vênus e Mercúrio. Geralmente estes são os números mais comuns, embora haja variações. Há quem faça uma mediana de uma relação de 5 graus, assim, para ser um aspecto forte ou consistente. E, portanto, se o aspecto estiver a aproximar de exato, diz-se que é aplicativo. Quando está em grau exato, diz que está perfeito, aperfeiçoa-se, e depois há a separação, quando o aspecto começa a desfazer, ainda dentro da sua orbe. A partir do momento em que sai da orbe, deixa-se de considerar que o planeta está em aspecto. Isto, por exemplo, é representado de uma forma iconográfica fabulosa. O Schoner, novamente, em que temos esta imagem que eu acho fantástica, acho que é das poucas iconografias que representa isto, em que nós temos o Sol, a personificação do Sol, aqui um lado apolíneo, a coroa e a orbe do poder, com o leão, o signo de regência, e depois ele estica o cetro de 5 a 20, portanto, dando os 15 graus da sua área de influência, portanto, o Sol é maior, e Saturno, aqui no seu aspecto mais mitológico, com o Aquário e com o Capricórnio, e, portanto, ele estende aqui de aproximadamente de 30 a 20, o que pode querer dizer 9 ou 10 graus. Nós aqui ficamos com incerteza, mas está aqui a representar a orbe dos planetas. Portanto, não estica o seu instrumento, o seu objeto de poder e dá, digamos assim, esta estrutura. E, obviamente, isto está a ocorrer no signo de Leão. Nem sempre temos iconografias assim muito.
Os aspectos em astrologia prática não são representados, geralmente, no próprio mapa. Eles são listados à parte. Os mapas têm lógica do quadrado em que o zodíaco não aparece representado, aparecem só as posições das casas. No entanto, há algumas exceções. Por exemplo, nesta edição de Manilius, o autor, portanto, o editor, resolveu considerar os mapas e fazer as linhas e traçar aqui as linhas de aspecto que correspondem à explicação do texto. Aqui para o tema mundi e aqui para um dos mapas exemplo que ela apresenta. E, portanto, os aspectos, as linhas do aspecto são representadas aqui, o que é uma coisa geralmente um pouco comum na tradição, mas existe. Depois vai ser mais comum quando nós chegamos à época contemporânea e passa-se a utilizar mapas com um zodíaco representado, e, portanto, no zodíaco são apenas as linhas de aspecto. É muito comum nós vemos hoje em dia uma representação de um mapa astrológico com uma série de riscos no centro, que são exatamente estes aspectos, que é uma representação que é raríssima. Esta é das poucas que eu conheço em que o aspecto é representado. Às vezes, por exemplo, o livro do Schoner, que tem aquela iconografia das orbes, tem outras explicações, mas são diagramas explicativos para representar a aplicação, para a separação, para esse tipo de relações, em que ele faz a linha de aspecto, mas num zodíaco circular. E há, obviamente, à medida que a habilidade, digamos assim, do copista, ou a capacidade de pagar um desenhador e um gravador para fazer estas ilustrações, obviamente elas vão aparecendo à medida que essa possibilidade ocorre. Outro ponto onde os aspectos são também muito visíveis são nas tabelas e, portanto, nas efemérides, muitas vezes. Nem todas as efemérides têm. Aqui temos umas efemérides, foi as efemérides que a Helena estudou na tese e que estão cá em Portugal, portanto, onde temos as posições dos planetas ao longo do mês, portanto, de 1 a 31, neste caso de julho, e depois, de julho, exatamente. Mas depois, temos aqui os aspectos da Lua aos planetas. Portanto, aqui novamente os planetas estão representados, incluindo aqui o nodo, e depois estes trígonos, oposições, quadraturas, sextis, vão aparecendo por aqui, são os aspectos que a Lua vai fazendo com os vários planetas à medida que avança ao longo do mês. Portanto, os tais aspectos que são importantes para a medicina, para a meteorologia, etc. Aqui do lado, há uma série de anotações que nunca se conseguiu descobrir exatamente o que é que querem dizer, mas há aqui umas que são claras. Portanto, aqui dá uma quadratura do Sol e Saturno. Aqui são aspectos não da Lua dos planetas, mas dos planetas entre si. Obviamente, devido à maior velocidade dos planetas, não fazem tantos aspectos ao longo do mês. Portanto, são mais o Mercúrio e a Vênus são os que aparecem mais, e o Sol, porque são os mais rápidos dos planetas, todos os planetas. Isto depois vai ser reproduzido e é relativamente comum nas efemérides do século XVI, pois no século XVII, pelo menos não conheço tantas, mas novamente a mesma estrutura, mas aqui em versão inversa. Novamente as posições dos planetas ao longo do mês e depois aqui as conjunções e os vários aspectos da Lua com os planetas e dos planetas entre si, novamente. Então, então o astrónomo /astrólogo abria isto e tinha a informação toda naquele mês quando é que as coisas iam acontecer, seja para calcular mapas, seja para acompanhar o tempo, etc. E, obviamente, estas estruturas vão também aparecer nos instrumentos. Seja em instrumentos mais simples de papel. Este é um livro do manuscrito português, que é o livro curioso da Biblioteca Nacional, que tem uma série de diagramas e de volvelos astronómicos e astrológicos. Este é um deles, em que temos então, isto mexe, portanto temos aqui o volvel com a Lua, e a Lua, ao mexer, mexe o círculo com os seus aspectos, e depois temos o círculo do Sol, para ir fazendo o acompanhamento dos aspectos Sol-Lua.
Aqui, outra versão, penso mais ou menos é uma versão semelhante disto, com outra amplitude aqui qualquer. E depois, obviamente... Só está assim com um aspecto de André, não se percebe bem se está a rir, não está. Pois, exatamente, não se percebe muito bem o que é que está. O poker face, não é? Porquê que a Lua tem esta posição tão importante? Quer dizer que nos efemérides, por exemplo, apresentas esta grelha, não é? Que é os planetas relativamente à Lua, ou a Lua relativamente às Porque planetas. a Lua, sendo o astro mais rápido, o corpo celeste mais rápido, é o planeta que provoca mudança. E reparem, todo o simbolismo que se atribui à Lua, seja pelas fases, seja pela rapidez com que se movimenta no céu e vai fazer os contatos dos planetas, a Lua tem essa, digamos assim, é um mediador, é considerado um mediador das influências celestes. Antes de chegar à Terra, passam pela Lua e a Lua é considerado, digamos assim, o filtro, digamos assim, o agente que põe as influências celestes e as projeta para baixo, não é? Para o mundo material. E, portanto, a Lua tem esta importância. E depois isto tem uma equivalência na prática astrológica da doutrina, porque o aspecto que a Lua está a fazer está-nos a dizer o que é que está a acontecer naquele momento. Daí, por exemplo, quando a Lua não tem aspectos, a doutrina diz que a Lua está vazia de curso. Ou seja, está a andar no vazio, ou seja, não está a fazer nada. E a Lua estar vazia de curso, ou seja, não ter aspectos, não estar a formar aspectos com planeta nenhum, quer dizer que as coisas estão paradas, não andam, não progridem, não há qualquer coisa ali impedida. E isso é uma consideração importante em determinadas... não há mudança, por exemplo, nós estamos a falar da meteorologia, quer dizer que o tempo permanece como está. Se estivermos a falar de medicina, provavelmente querá dizer que a situação mantém-se, não há evolução nem positiva nem negativa, quer dizer, mantém-se como está, não há uma paragem. A Lua é que tem essa função. E depois, uma questão equivalente disto, e aí o Samuel deve conhecer mais exemplos disto do que eu, tem, obviamente, instrumentos de metal, em que temos exatamente o mesmo tipo de estrutura, de mecanismo, mas o outro é em papel, aqui temos em metal, e este, por exemplo, muito bem desenhado e artisticamente, em que nós vemos aqui, reparem, aquela grelha dos aspectos, aqui com o central, aqui de uma forma mais simples, só a partir do ponto de movimento, mas aqui com outro nível. O da direita é um outro lado, não é? Sim, no outro lado. Os dois. São os dois? Sim. Mas no da esquerda não podemos observar a estrela polar, o orifício central. Pois não. Não sei o que é que se pode dizer. Embora aqui um dos contatos mostra o Sol, não é? A posição do Sol e o outro a Lua, o que acabaste de dizer sobre os aspectos da Lua serem tão importantes, enquanto a Lua se mexe, os pontos em que estes aspectos se dão, em todo o zodíaco, são indicados. Portanto, se eu sei onde estão os planetas, vão aparecendo estes aspectos que a Lua faz com estes planetas. Exato. No fundo, a teoria de aspectos é como se a Lua, portanto, fosse um observador, ou um planeta, ou a Lua, ou qualquer planeta, é o observador, e esse observador dá um testemunho contrário para a frente, portanto, confronta em frente, tem uma amizade relativa aos 60 graus, um desentendimento aos 90 e um entendimento perfeito aos 120. E depois, à medida que o planeta se mexe, estas radiações, não é? Portanto, esta projeção vai movendo-se com o planeta e vai movimentando o zodíaco também. E é através disto que depois é feita as interações. Seja nos mapas em movimento, seja, por exemplo, noutras estruturas mais complexas da astrologia, como as direções, em que depois é projetado o andamento de um planeta significativo ao longo do mapa para prever acontecimentos futuros, dependendo destas relações espectrais que ele vai ter por essa projeção. E, portanto, há toda uma estrutura teórica disto. E nós vemos em instrumentos mais complexos, como determinados astrolábios, em que a medição das direções, através das ascensões oblíquas, etc., está toda lá programada para fazer exatamente este cálculo mais complexo. Eu também não tive tempo para trazer para aqui, é muito complexo para descobrir a teoria toda em tão pouco tempo.
Mas lá está. E isto, na literatura moderna, portanto, da Early Modern, é considerado como parte do que eles chamam as paixões dos planetas. E as paixões dos planetas, a paixão não no sentido de emoção, mas no sentido de os andamentos, como a paixão de Cristo, não é? Portanto, o caminho de Cristo, também temos o caminho dos planetas. E os aspectos que os planetas vão fazendo, e outros aspectos, como a sua retrogradação, estarem mais lentos ou mais rápidos, mais a norte ou mais a sul da eclíptica, são considerados como elementos relevantes no seu caminho, no seu percurso, portanto, da sua paixão, são as paixões dos planetas. Também, depois, com as chamadas condições acidentais, ou seja, é a condição que o planeta, naquele momento, por contingência, tem, não é? Em relação ao mundo e à estrutura do mundo. Ora bem, os aspectos, em termos de origem, nós não temos um conhecimento total das origens, mas, como eu vos disse, eles surgem de uma geometria muito clara e nítida que existe entre os planetas. A conjunção, a oposição e as quadraturas, portanto, os ângulos de 90 graus são os mais óbvios e provavelmente são os aspectos mais antigos a ser considerados. Os trígonos surgem com esta ideia, quando há esta associação elemental dos elementos e dos ventos ao zodíaco, surge essa ideia dos trígonos e depois pensa-se que, posteriormente, surge o conceito de meio trígono, que é o tal 60 graus do sextil, e cria-se a estrutura básica. Emitindo as tais inconjunções, que às vezes são considerados, também há um nome na literatura grada, que é os planetas estarem em aversão. E, portanto, na estrutura, por exemplo, greco-romana de concepção do horóscopo, mais tarde, portanto, o astrólogo faz um julgamento, ou seja, vai fazer a avaliação e a interpretação do mundo. E os planetas emitem testemunhos. Portanto, testemunhos positivos ou testemunhos negativos, consoante o aspecto que fazem uns com os outros. Quando não fazem aspecto, ou seja, quando estão em conjuntos, não podem testemunhar. Portanto, o planeta estar em conjunto ao outro não pode testemunhar porque não viu. Não é testemunho desse assunto. E pronto. Chego ao fim da minha apresentação. Queria também só falar aqui um bocadinho, dar aqui um geral da teoria de aspectos. E a parte é perfeito, porque assim temos alguns minutos para comentários. Perguntas. Eu tenho algumas perguntas, mas se houver alguém se quiser adiantar, por favor. Boa esforço. Bom, então tenho várias perguntas, mas estava aqui a pensar, eu quando era estudante de astronomia e lia aqueles textos a pôr em causa a astronomia, a astrologia, um dos argumentos que é uma questão, são perguntas que ainda hoje eu faço, que é o seguinte. Antes de conhecermos os planetas que foram descobertos mais recentemente, Urano, Plutão, mas até pensar também nos corpos da cintura de Kuiper, antes destes corpos se conhecerem, que no fundo são corpos que se deslocam daquela faixa, a faixa do zodíaco, ao contrário dos cometas, têm órbitas muito mais inclinadas e podem nem sequer, muitos deles passam a maior parte do seu tempo fora dessa região do céu. E a pergunta é, os prognósticos antes de conhecermos estes corpos eram errados ou incompletos? Ou... O que é que se passava? Isso é uma discussão filosófica muito complexa. Imagino que sim. E acho que os praticantes da astrologia contemporânea nunca fizeram. Não é? Ou seja, porque quando se descobre o Urano, em 1785, já a astrologia tinha completamente estava desaparecida estava desacreditada no coisa. Ou seja, portanto, não é feita o tipo de reflexão que é feito quando apareceram as novas ou outros aspectos, outros fenómenos que sempre foram interpretados. E, portanto, na verdade, essa reflexão nunca foi feita. Não é? E durante muito tempo, do pouco de investigação que há sobre isso, e que é mínima,
Durante muito tempo, o Urano, por exemplo, que é o primeiro a aparecer nas efemérides, até eles detectarem o Neptuno e conseguiram descobri-lo, que é bastante tempo mais tarde, ele aparece mencionado nas efemérides, mas às vezes poderá ter aspectos, mas não é interpretado. Por isso, simplesmente, eles não sabem o que é que No século XIX a coisa complica-se, né? Logo no início é descoberta o primeiro asteroide, não sabe? E os asteroides, que é uma cintura, estão todos ali no plano do sistema solar, não é? Portanto, foram centenas e depois a dada altura já eram milhares. Se nós fôssemos à teoria antiga, o problema desses corpos é que não são visíveis. Alguns mais brilhantes são. Os de cima não são notavelmente visíveis. É como é cá, o Urano, se tiveres uma condição atmosférica ideal e não uma visão perfeita e souberes para onde é que estás a olhar, consegues ver o Urano. Mas os asteroides, aqueles maiores, têm uma magnitude à volta de 6, está ali no limiar da visibilidade do olho, mas tivermos no céu mesmo escuro, vê-se. Sim, mas lá está, o facto de eles não terem sido detectados durante milhares de anos mesmo tendo esse tipo de visibilidade mostra que, quer dizer, não é assim tão fácil. Sim, em certas condições. Exato, não é fácil observá-los. Portanto, aqui a ideia é que os aspectos funcionam à base de luz, transmissão de luz. Pelo menos é isto na filosofia natural antiga, não é? Portanto, não vendo luz, a luz não chega à Terra. É como se essas atividades não existissem e a sua influência não chega até nós, ou então chega até nós tão terno que é irrelevante. E esse seria o princípio, se nós dessemos uma continuidade à lógica pré-moderna, digamos assim, da astrologia, essa seria a base de raciocínio. Agora lá está, a astrologia não tem uma filosofia contemporânea por trás, quer dizer, tem uma série de opiniões, mas são opiniões, não são uma filosofia integral, não é? Eu sou engenheira e eu vejo sempre como a força de atração, existem sempre forças de atrações entre duas massas, não é? Nós sabemos que o universo é proporcional à distância, como é óbvio, e que tem a ver com as massas propriamente dito. Além da questão da luz, não é? Todos os corpos que estejam, de facto, já relativamente afastados de nós, portanto, e sendo a distância, embora haja a influência das massas, mas com a distância ao quadrado, por isso é que nós somos tão influenciados pela Lua, em vários aspectos, de facto, é quase como se fosse um filtro, relativamente, não estou a dizer que os outros planetas, claro que não influenciam, mas nós vemos esta dinâmica da Lua a passar muito rapidamente, porque ela faz a volta toda, portanto, à volta da Terra, e portanto funciona como um filtro, como o Luís diz, e os outros planetas, de facto, estão muito mais afastados e as suas massas, como é óbvio, não são tão grandes como as outras e as distâncias depois ainda por cima estão ao quadrado originalmente não havia estas influências. Exato, isto leva uma série de problemas que é eu estou a ver isto pela parte matemática. Assumindo que a astrologia funciona, eu sei, eu percebo a ideia, mas assumindo que a astrologia funciona, porque nós hoje em dia temos muita gente que assume que não funciona, a astrologia não pode funcionar, mas assumindo que a astrologia funciona, é uma coisa de massas? Não, Luís. A pergunta é essa, quer dizer, porque estou a levantar a pergunta? É uma relação de massas? É uma relação de campos magnéticos? É outra coisa qualquer que nós não conseguimos medir? O que é, não é? Portanto, isso é uma pergunta muito relevante, que é um mecanismo causal, não é? Ou seja, o que é que está por trás da astrologia, assumindo que ela funciona. Se nós olharmos para a parte das marés, sim. Não é? Sim, mas isso funciona para a altura. Mas isso aí vamos ao o argumento anti-astrológico das vezes é que Plutão não pode influenciar, porque Plutão está interessante para ter uma influência crítica sobre nós, não é? Portanto, e lá vamos à questão. Agora, a questão é que a astrologia nunca, como corpo de conhecimento, a partir do século XVIII, nunca fez uma boa reavaliação disso. Foi só esta. Claro que nós não pensamos em termos de atração de massas. Estava a dizer aqui um bocadinho a parte da física. Pode ser, não sei, mas pode ser atração de massas. A questão é que nós não sabemos, não é? Qual é o elemento aqui que faz essa influência existir? Porque, na verdade, é assim, se nós tirarmos um planeta do sistema solar de repente, mesmo dos invisíveis, há uma reação geral de todo o sistema para se reajustar a essa anomalia, não é? Imaginemos que nós fazíamos isto, como aqueles exercícios que às vezes aparecem na internet. Agora vamos pôr, tirar o Júpiter, lá de repente o que é que acontece? Mas aquilo baralha isto tudo. Mas imaginemos que tiramos o Urano ou Neptuno ou qualquer coisa mais distante. Com certeza que vai haver um realinhamento geral de forças no sistema, como qualquer sistema, não é? E portanto o que indica que há qualquer equilíbrio de forças
E que se calhar a astrologia, aquilo que eles antigamente chamavam de influência celeste, pode resultar de qualquer coisa dentro deste equilíbrio de forças. Mas lá está. Sim, mas não podem ser não só existe... forças e não podem ser só massas, porque senão a parte dos aspectos que não sabemos. Pois, mas a questão não sabemos, ainda por cima. Não acredito que seja. Em astrologia, nós estamos a lidar com uma projeção geocêntrica deste sistema. Que é outra variável aqui que nós temos que ter em conta. É uma questão complexa. Mas eu estava a dizer, como falou aqui assim, dos outros corpos todos que se descobriram lá na cintura horária, qual é que era a diferença? Não é o famoso planeta Nove por dentro. Existe, não existe, não é? O planeta Nove, etc. Eu não sou astrónomo, mas eu se calhar penso que a influência deles será sobre os planetas ou daqueles que eles estão mais perto, eventualmente, digo eu não sou astrónomo, não entendo nada disso. Os antigos estudavam isso em termos de visibilidade, e este é o argumento que alguns dos poucos astrólogos ou pessoas que estudaram a astrologia após fazem não são visíveis. Ao não serem visíveis, ou pelo menos fracamente visíveis, a sua influência não será relevante, ou seja, não será suficiente para ter uma ação tão nítida como têm os estudos. Por exemplo, o Galileu discorda disso. Diz que a luz chega cá, tanto que a gente olha para o ponto ao telescópio e vê, portanto, ou qualquer coisa há de chegar cá, não é? Portanto, isso, lá está, é um estudo interessante, mas nunca foi levada ao seu pico. Mas outra pergunta tem a ver precisamente com os cometas, que é de uma vez, como é que os cometas entram nesta teoria? Os cometas foram vistos como fenómenos atmosféricos, não é? Portanto, nem sequer, se calhar, entravam neste domínio, não é? Sim. Mas, ao mesmo tempo, depois começam a haver interpretações astrológicas, não é? Sei, mas no século XVII, sempre. Isso foi porventura antes. Os cometas são interpretados como fenómenos, ou seja, anomalias, e, portanto, enquanto eles são considerados fenómenos atmosféricos e, portanto, sublunares, eles são interpretados como é interpretado qualquer fenómeno meteorológico, ou seja, vê-se os mapas, as lunações, o que é que está a acontecer no céu que justifica dá significado àquela coisa. Quando eles passam a ser considerados fenómenos não atmosféricos, ou seja, fenómenos celestes, corpos celestes próprios, há muito pouca informação sobre isso também. Eu tenho algumas notas para um futuro paper sobre isso, quando tiver pronto, depois apresentas. E tem a ver com o facto em que esfera que eles estão, com a distância, eles adotam a mesma lógica, mas projetam depois para outros elementos já celestes. Não é? Em que nível de que planeta é que nós estamos a observar esse corpo celeste, etc. Portanto, ou seja, não encaixam neste quadro interpretativo porque não são vistos como planetas. Exatamente. São sempre vistos como fenómenos anómalos, digamos assim. Assim como as novas e outro tipo de fenómeno. Eu queria só dizer que foi muito boa a tua apresentação, mesmo muito útil também este tema, não é? Apresentar um conceito que durou tantos séculos, e acho que este também notou-se nesta discussão que tivemos agora no fim, não é? Como é que seriam vistos os aspectos hoje ou depois do século XVIII, e a tua reflexão sobre as origens. Eu tenho uma pergunta um pouco sobre isto, sobre as origens e depois do século XV, porque apesar desta constância da ideia, do aspecto, parece que há variações, não é? na apreciação. Então, o início que tu indicaste, não é? Se calhar tem a ver com a luz, com o que se vê realmente, não é? A oposição é uma coisa que é evidente para a Lua cheia, mas também os outros planetas, quando estão em oposição ao Sol, têm mais brilho, não é? Então, uma coisa realmente. E depois a Lua, claro, os aspectos da Lua com o Sol são também muito visíveis. Quadraturas. Aliás, pronto, na astronomia e matemática também se fala em quadraturas, no sentido de simplesmente a 90 graus do Sol. Agora, isto se calhar, se quiseres acrescentar mais coisas sobre este, se calhar, a origem, o que me surpreende são estes números, não é? Muito exatos de geometria,
no fundo, enquanto estamos a falar em signos, o terceiro signo, etc., isto parece tudo ainda bastante natural, bastante humano. Agora, quando começamos a dizer 72, não, mas antes 60, 120, isso já começa a ser um pouco mais abstrato. Depois, ali, só porque tenho colegas que me falaram nisso, por exemplo, o Bianchini, no século XV, parece que coloca a pergunta, mas será que os aspectos têm que levar em conta a latitude dos planetas? Não é? O que depois introduz um problema de trigonometria esférica, e como é que eu calculo o ângulo que está entre os planetas quando não estão exatamente na eclíptica, estão no zodíaco, mas não estão fora da eclíptica. Isso depois leva a problemas interessantes, criar tabelas para calcular isso, mas a questão também é porque que, não é? O que é que faz que um aspecto pode ser considerado muito mais naturalmente, de certa forma intuitivamente, depois passar a ser um objeto quase matemático. Não é? Claro. Mas isso tem a ver com o desenvolvimento natural do conhecimento astronómico e barra astrológico, não é? Ou seja, passa de uma coisa puramente observacional, não é? Em que estes aspectos são medidos, por exemplo, inicialmente os aspectos são de signo a signo, ou seja, não temos esta ideia de grau, de haver um grau específico, portanto é signo a signo, para 2 signos de distância, para 3 signos, ou para 4 signos, ou 6 signos. E depois, à medida que há uma matematização da própria astronomia, através do aumento da precisão, do desenvolvimento de toda a instrumentação e da observação, vamos passando de uma astrologia observacional para uma astrologia mais matemática, não é? Isso é feito muito cedo, logo na Babilónia, não é? Nós temos aquelas tábuas todas matemáticas e aquela complexidade toda muito cedo e começamos a ver isso a ser aplicado na astrologia também. E muitas das entidades matemáticas primordiais, digamos assim, da astrologia derivam quase certeza de conceitos assírios, babilónicos, portanto, daquela altura pré-clássicos, digamos assim. Mas lá está, e à medida que a matematização vai ocorrendo, começam a haver essas questões, por exemplo, a latitude. Contamos que a latitude não é. Isso é uma discussão que é feita. Essa latitude, quanto mais, e há a ideia de quanto mais próximo de latitude eles estiverem, mais intensa é o aspecto, ou seja, se a latitude for a mesma. Se a latitude for antagónica, por exemplo, se numa oposição, se estiverem numa latitude antagónica, então a oposição é mais forte. Não só estão opostos no zodíaco, como também um está a sul, outro está a norte, à mesma distância. E esses conceitos aparecem. Só que isso só entra na prática astrológica a partir do século XVII. E aparecem os conceitos de paralelo, contra-paralelo e uma série de outras coisas. Isso é meados do século XVII que aparecem essas medições, digamos assim, esses aspectos em termos de latitude lógica. Eu acho que nós hoje fomos absolutamente britânicos. Começámos e vamos mesmo à hora. Eu queria só agradecer a vossa presença, dizer-vos que a próxima sessão que eu vou apresentar é dia 15 de dezembro, a esta hora, e a sala não me recordo, mas depois vejam nos cartazes ou então no site do CIO, que está sempre a anunciar. Muito obrigado e